Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas questões de Biologia 2, 6 questões, que estão aqui nessa multimídia que eu vou compartilhar com vocês agora e vamos trabalhar esses assuntos juntos. Então, aula 3 seria a terceira semana de aula, onde nós vamos fazer as questões 19 e 20 de qualidade de vida das populações humanas e as questões 4, 5 e 6 de identidade dos seres vivos. Bom, a primeira questão é a 19, que trabalha com o vírus H1N1. Aí ele fala o seguinte, é uma questão do Enem. Fala, na charge, o autor refere-se de forma bem-humorada a uma preocupação da população e das autoridades de saúde em relação à contaminação de humanos pelo vírus da gripe H1N1, também conhecida como gripe suína. O autor sugere uma reflexão sobre as crenças acerca das formas de contaminação pelo vírus da gripe H1N1. Trata-se de um mito, a concepção de que o influenza H1N1 é transmitido. Aí aqui tem várias opções. Então, o vírus H1N1, ele é um vírus que ele invade a célula hospedeira e utiliza a célula hospedeira como escrava, como matéria-prima para ele fazer cópias dele. Quando o vírus está do lado de fora, ele é inativo. Então, a gente diz que ele ficou cristalizado. Ele é só substância química. Quando ele invade a célula-alvo, a célula hospedeira, ele começa a utilizar os recursos da célula hospedeira para poder metabolizar e fazer cópias dele mesmo. Depois, ele é ejetado da célula, brotamento, e aí vai invadir nova célula. Então, o vírus da gripe, ele invade a célula, utiliza a célula como escrava, sai da célula e invade outra célula. Uma curiosidade do vírus da gripe é que ele não é contaminado por carne crua, como é que muita gente pensa. Ele sai na saliva da pessoa, no ar, é a mão suja da pessoa que está contaminada, que pega um objeto, e essa outra pessoa sadia pega esse objeto, põe a mão na boca, inala. Por isso que a gente passa gel, né? Até no Covid agora, a gente passa gel, porque o álcool em gel ele mata o vírus, né? Então, justamente, é esse o contato do vírus da gripe, do Covid, né? Na carne, nós só vamos, para o Enem, nós vamos ter 2 doenças que vocês têm que saber. Através da carne crua, nós podemos pegar teníase, que é um plateuminto, é um verme, e podemos pegar toxoplasmose, que é um protozoário. Então, essas 2 a gente pode pegar através da carne. Então, olhando aqui, o autor sugere uma reflexão sobre a crença acerca das formas de contaminação do vírus da gripe H1N1. Trata-se de um mito, a concepção de que o influenza é transmitida. O mito, a concepção, o contágio que as pessoas erram muito é achar que pode pegar através da carne, a carne mal cozida, né? Então, vamos lá. Ingestão de carne contaminada, principalmente de suínos. Não se pega o H1N1 na carne crua, né? Isso é uma crendice. B, pelo contato direto dos fluidos de indivíduos sadios e portadores do vírus. Sim, aí pode pegar, tá certo. Pelo contato com objetos compartilhados entre indivíduos sadios e contaminados, certo. Por isso que a gente usa o álcool em gel. Pelo ar, juntamente com partículas de poeira e suspensão, gotas de saliva e secreção nasobucal, de nariz e boca. Certinho, também pode se pegar assim. Por meio da ingestão de alimentos contaminados pelas mãos dos portadores do vírus durante a preparação ou manuseio. Sim, aí pode, a pessoa doente tosse, vírus na mão, mão no objeto, né? Tem alimentos e pode passar por sadio. Então, aqui, letra A. Né? A questão 20, ela também é uma questão do Enem.
e fala o seguinte: o movimento pelo saneamento do Brasil, desencadeado durante a Primeira República, colocou em evidência as precárias condições de saúde das populações rurais. A origem e trajetória desse movimento estiveram diretamente relacionados à história da doença de Chagas. A intervenção ambiental, considerada fundamental para a prevenção dessa doença, é a... Bom, então, eu fiz um resuminho aqui para vocês quais são as medidas profiláticas da doença de Chagas, a tripanosomiase. Então, olha, é evitar casas de pau a pique, que são essas casas feitas de barro e galhos, né, porque elas são muito rudimentares, elas racham, elas trincam, e é um local onde o barbeiro pode se alojar durante o dia e à noite sair para sugar o sangue do habitante dessa casa. Evitar entulhos próximos à casa, material, pedra, madeira, porque o barbeiro ele pode viver debaixo disso, se protegendo, né? Utilizando esse material como proteção. Evitar frestas nas paredes, usar cortinados, aquela telinha sobre a cama, usar telas nas janelas para o barbeiro não entrar. Controle biológico. Controle biológico é criar galinha solta em volta da casa, porque a galinha come inseto, come o barbeiro e não faz mal para ela nem para a gente depois comer a galinha. Controle do sangue, porque o sangue é uma das vias de contaminação. E pasteurização do açaí, porque o açaí é uma fruta onde o barbeiro se esconde naturalmente durante o dia e lá ele defeca. Se ele estiver contaminado, vai deixar protozoários no açaí. Então, intervenção ambiental considerada fundamental para a prevenção dessa doença é a letra A, limpeza de terrenos baldios com a retirada de matéria orgânica em decomposição. Não tem nada a ver doença de Chagas com matéria orgânica em decomposição. B, construção de unidades de saúde com atendimento mais eficiente aos indivíduos infectados. Doença de Chagas não tem cura, né? Não tem essa assistência, como é que eles estão falando aqui. Melhoria das condições de habitação com redução de insetos no ambiente domiciliar e peridomiciliar. Perfeito. A melhora das casas evita que os insetos cheguem nas casas e diminui o contágio. Construções de estradas e rodovias com garantias de melhor acesso da população rural ao sistema de saúde. Não tem nada a ver com doença de Chagas. Limpeza do ambiente domiciliar e peridomiciliar com retirada de entulhos e recipientes que possam acumular água. Barbeiro não se reproduz na água. Mosquito, sim. Barbeiro, não. Então, aqui, a letra C, que deve ser marcada. Questão 4. Agora a gente começa a falar do assunto identidade dos seres vivos. Bem, aqui tem uma figura mostrando esse lado escuro, como fala aí na apostilinha, é bom olhar aqui, porque aqui a gente visualiza melhor, né? Essa parte mais escura da figura é pterigota com metamorfose completa. O que é pterigota? Com asa. Pterigota é com asa. Com metamorfose completa. Aí vocês têm que lembrar aquele desenvolvimento dos insetos. Então, olha só. O termo pterigota é com asas. A pterigota é sem asa, né? Aí vocês têm que lembrar que metábolo é metamorfose. E usando o desenvolvimento dos insetos, nós temos holometábolo com metamorfose completa, total. Hemimetábolos com a metamorfose parcial. E ametábolos quando não tem metamorfose. Então, aqui nós temos um desenvolvimento holometábolo. O jovem não tem nada a ver com o adulto, passa por uma metamorfose completa. Hemimetábolo, o jovem lembra o adulto, mas sofre uma modificação, geralmente ganhando asas nesse processo. E o ametábolo, que não sofre metamorfose nenhuma. O jovem é igual ao adulto, só tem que crescer.
Outra coisa importante nessa questão é que vai trabalhar, aqui na letra C fala, formar colônias. Qual é a diferença de colônia e uma sociedade em ecologia? Isso não é minha área, né? Isso não é de biologia 2, mas eu botei aqui embaixo só para a gente ter isso como ilustração na questão. Sociedade é organismo da mesma espécie, que a gente separar um, ele vive. Agora, colônia também são organismos da mesma espécie, a gente separar o indivíduo, ele morre. Essa é a diferença. Está aqui escrito aqui embaixo. Agora, olhando as questões, os itens das questões que eu repeti aqui, e vou manter com a figura aqui da apostila, que eu vejo melhor, né? Fala, Pterigota... Espera aí, qual é a pergunta? De acordo com o esquema representado, os insetos dos grupos Pterigota, hemimetábulos, possuem representante o vetor da malária. Então, aí nós temos que lembrar, mosquito. Mosquito faz metamorfose completa, então ele é holometábulo. Todos que fazem metamorfose completa são holometábulos e não hemimetábulos. Está errado. Pterigota, quer dizer, com asas, holometábulo, possui um importante indivíduo transmissor da peste bubônica. Aí vocês têm que lembrar, quem é que transmite a peste bubônica? Uma pulga. Então, ele está dizendo que a holometábulo está aqui, ó, holometábulo, com metamorfose completa, né? E é a pulga. Então, está certo. Está aqui a pulga, holometábulo, transmissor da peste bubônica. Está certinho. Só olhar aqui na figura. Na letra C, fala o seguinte, Pterigota hemimetábulos apresentam indivíduos capazes de formar colônia. Hemimetábulos são esses aqui, ó, desse lado aqui. Então, aqui tem um indivíduo que forma agrupamentos, que é o cupim. Só que o cupim forma sociedade e não colônia. Então, está errado aqui. Tissanura podem ser considerados decompositores. Tissanura é aqui a traça do livro. A tissanura, ela não é decompositor, ela come celulose, é folha de livro. Então, está errado. Pterigota hemimetábulo englobam o vetor que, ao picar, transmite a doença de Chagas. Eu não precisava nem olhar a figura, porque a doença de Chagas não transmite, o barbeiro não transmite o protozoário na picada. O protozoário está nas fezes dele. Então, aqui, só poderia ser a letra B. Identidade dos seres vivos. Aqui nós temos uma imagem mostrando a transdução. O que é uma transdução? É quando se tem uma variabilidade genética de bactérias, quando uma bactéria recebe material genético de outra bactéria através de um vírus. O vírus é um vetor, só leva material genético de um para o outro. Isso é transdução. Então, aqui o vírus está lançando seu material genético aqui dentro, vai estourar, vai fazer cópias dele, e fragmentos desse material genético da bactéria podem ser empacotados dentro do vírus, quando vai montando esses vírus. Aí esse vírus, quando vai desta bactéria para essa, ele injeta de novo, igual fez aqui, o seu material genético, só que aí ele introduz também pedacinhos de DNA da bactéria anterior. Com isso, esses pedaços de DNA da bactéria anterior com a bactéria nova pode dar uma variabilidade genética a essa nova bactéria. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. E isso garante a variabilidade genética das bactérias. Isso que é transdução e é o que a questão está tratando. Então, falo, os mecanismos de recombinação gênica em bactérias são realizados através de diversas alterações moleculares e celulares. No caso da transdução, como mostrado na imagem, a principal alteração molecular que acontece é a incorporação do DNA viral ao genoma bacteriano. DNA viral não tem nada a ver com aumentar a variabilidade genética de bactéria.
É de bactéria para bactéria, usando o vírus como transporte. B. Troca de fragmentos de genes entre o vírus e a bactéria, mesmo erro. C. Ocorrência de mutações bacterianas promovidas pela infecção viral. Não é isso a transdução. A transdução é um vírus levar DNA de uma bactéria para outra. D. Passagem de genes entre bactérias com a participação de vírus. Aí está certo. Aí é o conceito de transdução. Mudança na forma de replicação dos vírus com a presença de bactérias. Não tem nada a ver. Isso não é transdução. Então, a transdução aqui, a definição é a letra D. Questão 6. A questão 6, ela pede para a gente analisar as charges. Tem um aluno aqui, uma professora, falando: não pude fazer a tarefa, porque meu computador pegou vírus. E esse vírus contaminou meus lápis e minhas canetas. Das várias características dos vírus, a que mais se aproxima da matéria inanimada, por que a gente diz que vírus é inanimado, né? Aí vem na letra A independência de moléculas orgânicas em sua constituição. O vírus é constituído de matéria orgânica, tem o RNA, tem DNA, tem proteína, não é isso. B. A capacidade de se cristalizarem como minerais no ambiente. Exatamente. Esta é uma capacidade inanimada dos vírus. Por isso que ele é uma das características de chamá-los de não vivos, né? Porque fora da célula eles são só substâncias químicas. C. O fato de possuírem lento metabolismo fora da célula hospedeira. Fora da célula não tem metabolismo. A dependência obrigatória de um ser vivo para a sua existência. Ele depende de célula. E vários organismos dependem de ser vivo para a sua vida, como protozoários, alguns vermes, e não são vírus. Então, a dependência não quer dizer que dependeu é vírus, né? O tamanho reduzido, além da capacidade de serem filtrados. Não tem nada a ver isso aqui, né? O tamanho reduzido tem coisas que são extremamente microscópicas e não caracterizam vírus. Aqui vocês têm o vírion, só para lembrar, né? O vírion é o vírus fora da célula. Ele é cristalizado. Quando ele entra na célula, ele entra no metabolismo só para fazer cópias dele. Depois ele sai da célula e volta a ser vírion, até entrar em outra célula. Questão 7. Fala, os osteíctes, quer dizer, peixes ósseos, são classificados em 2 grupos. Os sarcopterígeos, portadores de nadadeiras carnosas ou lobadas, que são nadadeiras que têm um osso dentro, e os actinopterígeos, portadores de nadadeiras raiadas, que são essas aqui, essas de peixe que vocês conhecem. É a de baixo aqui, nadadeiras raiadas. Observe o esquema ilustrativo dos tipos de nadadeiras. As nadadeiras dos sarcopterígeos são sustentadas por ossos semelhantes aos das patas dos tetrápodes. Tetrápodes são animais com 4 patas. Os ossos são alinhados de forma a facilitar a movimentação livre junto ao ligamento com o corpo, o que permite o movimento em terra firme. Além do mais, a musculatura se estende pelo interior da nadadeira, permitindo o controle dos movimentos. Em contrapartida, as nadadeiras raiadas não têm essa disposição alinhada entre os ossos e nem na musculatura interna, o que permite concluir, portanto, que são nadadeiras lobadas as que representam o modelo ideal para a locomoção em terra firme. Então, estão dizendo que esses 2 peixes, qual que deveria ter originado os animais que foram para a terra firme, né? Eles estão dizendo que essa aqui tem mais condições. E realmente tiveram. Se a gente observar a evolução dos vertebrados, todos os vertebrados, vieram de peixes sem mandíbula, peixes primitivos que ganharam a mandíbula, e da mandíbula originaram todos os vertebrados que existem hoje.
Mas o primeiro vertebrado a surgir a partir de peixes totalmente aquáticos foram anfíbios primitivos, que foram os primeiros tetrápodas. E desses surgiram todos os outros. Então, isso é uma história evolutiva. Vocês podem até observar que no Crossopterígio, peixe que provavelmente originou os anfíbios, os primeiros anfíbios, os ossos das patas, que já ajudavam ele a rastejar em ambientes rasos, né, para ir para a terra, foram que se desenvolveram nos ossos que hoje existem nos vertebrados. Bom, com isso, esse tipo de nadadeira está diretamente relacionado a. Então, ele quer saber qual é a característica evolutiva dessas nadadeiras, né? Bem, a formação do grupo conhecido por tetrápodas a partir dos anfíbios. Exatamente o que a gente viu na linha evolutiva dos vertebrados. O primeiro peixe originou os anfíbios primitivos, que originaram todos os outros animais. Na letra B fala, rapidez no deslocamento na água. Não, deslocamento na água melhor é a raiada, que o bicho nada mais rápido. Rastejar é mais lento, né? C. Conquista definitiva do ambiente terrestre pelo grupo dos répteis. Não, os répteis vieram dos anfíbios. Então, o primeiro foram os anfíbios. Desses anfíbios originaram os outros. Diversificação mais intensa de peixes em águas de maior profundidade. Não, de menor profundidade para ir para a Terra. A letra E fala o seguinte, variação da temperatura corpórea devido a uma maior área de perda de calor. Não tem nada a ver com a ocupação do ambiente terrestre aí. Único animal os animais que controlam a temperatura do corpo são apenas aves e mamíferos que estão lá no topo dos vertebrados. Bom, então, essas eram as questões que a gente teria que discutir, né? Que nós tivemos problema de comunicação hoje, dia 14. Então, estão aí as questões para que vocês possam ver e tirar suas dúvidas. Qualquer coisa, me manda um e-mail, né? Já que nós não vamos poder, eu não vou poder tirar a dúvida de vocês. Então, é isso aí, moçada. Até a próxima.